eu acho que se já teve 5 mil pessoas dentro de um público, se teve os protocolos lá, que eu não sei se deram certo ou não, mas tiveram os protocolos. Por que não começar agora com quem já está vacinado, com quem já se vacinou, numa parte do estádio, e numa outra parte, tendo todos os cuidados, os processos e protocolos possíveis para mais 5 mil. Eu acho que pode botar 10 mil pessoas no estádio facilmente. 5 mil, uma parte já toda vacinada e outra parte não. Olha só, eu sou vereador aqui no município do Rio, então eu estou falando isso, eu falo isso com a responsabilidade também, não só de vice-presidente de futebol do Flamengo. Só que é o seguinte, a gente não pode hoje cercear ou não começar a abrir por quem já está vacinado. Por quem está vacinado já tem que ter uma vida dentro do possível, dentro desse novo normal que dizem aí, a normalidade, é só isso. Então eu sou a favor aí dessa retomada dentro disso que eu acabei de falar aí. A outra pergunta era o quê? Era a seleção brasileira. Pascoal. Isso, convocação. Isso. Sim. Assim, eu sempre falo, quando você contrata um jogador que é de seleção, o que mais você quer é que continue estando na sua seleção. E quando você contrata um jogador que nunca foi da seleção, a coisa que você também quer é que ele seja convocado pela sua seleção. Isso quer dizer que o papel de dirigente, ele foi certivo na decisão. Se você contratou um jogador e que ele não era da seleção e passou a ser da seleção, eu acho que você... Então, a gente, em qualquer lugar do mundo, o dirigente torce para o seu jogador e para a seleção. Aqui é um pouquinho diferente, porque aqui não para o campeonato, diferente dos outros lugares. Diferente dos outros lugares, aqui não para o campeonato. Então, assim, é uma situação que a gente não pode cercear ali, por mais que o Flamengo que pague o seu salário, que o Flamengo dá todo o resguardo ali, paga caro para trazer um jogador, a gente não pode cercear o jogador de ir para a sua seleção. Eu não posso chegar para o Arrascaeta, pedir para que ele não vá para a seleção do Uruguai, para o outro lado não ir para a seleção do Chile. E as pessoas às vezes têm dificuldade um pouco de entender isso aí. E quando tem uma situação como a que está hoje aí, eu acho que tem que ter um diálogo. Esse diálogo está tendo. O presidente Rodolfo Landim já vem conversando com o Caboclo. Tiveram ali alguns ajustes, tanto que o Flamengo depois do jogo com o Palmeiras vai ficar um tempo aí sem jogar, vai ficar 10 jogos, eu acho que são 9 dias, né, sem jogar. Isso é o ideal? Não sei se é o ideal, mas também é o possível. Então, assim, teve um ajuste de um lado, do outro, e não tem muito o que falar sobre esse assunto. O jogador, isso é uma coisa que eu gostaria de mais uma vez aproveitar a audiência de vocês. O jogador, mesmo que a gente não libere, ele perde condição de jogo. Eu posso falar, exigir que o jogador fique lá no ninho treinando, só que ele não pode entrar em campo. Ele perde condição de jogo automático em convocações. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem isso, mas é o que é, e a gente tem que trabalhar para que esse dirimir o maior problema possível, que é você perder todos os jogadores para as suas seleções. Isso aí está acontecendo, a gente está ajustando aí para que melhore essa situação. Boa, Marcos Braz aqui ao vivo no BB Debate. A gente também não quer abusar tanto, né, Braz? Vamos mandar mais uma aqui para fechar. O Prof pediu a palavra, então também já bastante tempo de entrevista. Prof, fica à vontade para fazer a última pergunta e aí o Braz encerra.
Para fechar então, Braz, dentro do espírito do nosso programa, eu queria te fazer uma proposta. Completar essa frase com uma palavra e me explicar por quê. A passagem do técnico Domi pelo Flamengo foi uma ou pontinhos. Agora é contigo. Bom, mas tem que completar com uma palavra só? Mas aí explica por quê. Pode ser uma expressão. Foi ou uma? Não, foi o... Não, eu não vou. Se você quiser, eu respondo dessa pergunta, mas eu não vou completar nada. O Domi veio para cá com todas as dificuldades possíveis. Ele veio com as dificuldades que eu acabei de falar aí há 5 minutos atrás, em que a gente não sabia o processo que a gente iria encontrar pela frente. O calendário desumano que foi apresentado, mas possível, da chegada dele para frente. Ele chegou numa segunda-feira ou numa terça-feira, se não me engano, e no sábado e no domingo ele já estava à frente do Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que teve erros e acertos dele e erros e acertos nossos. Eu não vou aqui, com todo respeito à tua pergunta, se você me perguntar, você faria algumas coisas diferentes? Eu faria algumas coisas diferentes, mas até na contratação dele eu iria falar: Domi, não vem com 2 pessoas, vem com 5, 6. Se você não tem uma equipe de 5, 6 pessoas para vir, para te acompanhar, você vai ter dificuldade. Isso eu iria ser honesto e ia falar para ele. Talvez com isso aí eu já respondo bastante. Foi uma tentativa. Não foi uma tentativa. A gente achava... Não foi uma tentativa. A gente achava que a gente, dentro do orçamento possível daquela época, a gente entendia que tinha que ser a contratação de um estrangeiro. Eu entendia, todos entendiam que tinha que ser a contratação estrangeira, e dentro do orçamento possível daquela época, a gente contratou o Domi. Então, a gente tirar a pressão também, né, Marquinhos? A pressão em cima do trabalho do Domi, pelo que o Jesus tinha feito, assim, faltou um pouco mais de experiência para o Domi, como você disse, vir com uma comissão um pouco maior, se proteger um pouco mais, mas essa pressão que o Jorge Jesus colocou com o trabalho que foi feito, né, maravilhosamente da parte dele, do grupo, isso pressionou muito o Domi, né? Isso acho que foi uma carga muito grande para um cara que não tinha tanta experiência e conhecimento para dirigir um time. O Rogério Ceni é campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tricampeão carioca, e continua a pressão aí. Você acha que a pressão é em cima de quê? É em cima lá dos resultados, da maneira do Jorge Jesus. Posso fazer mais uma pergunta, Dani? Vai, capitão. Rapidinho. Marco, eu queria saber de você, assim, a gente viu em alguns momentos essa relação do Rogério e o Gabigol, principalmente, né? Quando o Gabigol é substituído, a maneira dele, eu acho que faz parte do jogo isso daí. O cara gosta de jogar, não gosta de ser substituído, mas muitas vezes a gente viu também a sua mão, né? Então, assim, muitos momentos o Gabigol ficava muito irritado e aí a gente via a sua mão ali acalmando. Eu queria saber até onde esse braço alcança e se você consegue contornar isso rapidamente e não transformar o dia a dia de trabalho um pouco mais confuso. Assim, a pressão já é grande no normal, então eu queria saber disso. Até onde seu braço alcança nesses episódios, Rogério e Gabigol principalmente, e se você consegue acabar com esse problema de uma forma que no outro dia tudo esteja resolvido. Assim, a relação dos dois é boa. Se não fosse boa, eu não estaria aqui falando para vocês aqui. O Gabriel brinca com ele, joga água. Mas eu desconfio muito de jogador que gosta de ser substituído. Entendeu? Isso nada tem a ver com você. Isso nada tem a ver de você não ser respeitoso com o técnico, não ser respeitoso com a decisão técnica. Isso nada tem a ver com isso. Eu acho que ali tem limite. Por exemplo,
O Gerson saiu ontem, ele não queria sair, queria jogar mais um pouco. Eu vejo isso como um bom item de análise, entendeu? Agora, a gente tem alguns pontos que você chega, tenta ir ajustando aí, mas eu acho que isso está dentro do meu papel, não só com o Gabriel, mas com qualquer outro jogador. E assim, o que eu posso falar é que a relação dos jogadores, todos eles com o Rogério, é uma relação, é uma boa relação, uma relação respeitosa. E um ponto que é muito importante: conforme vai passando o tempo, conforme vêm os títulos, essa relação começa ainda a ficar mais... ela fica mais reta, fica mais transparente. Isso aí é normal, né? Isso aí é normal. E eu acho que eles têm uma boa relação do grupo com o Rogério. Isso pode mudar de uma hora para outra, como tudo na vida, entendeu? Então, assim, eu não tenho... Em relação à mão alcançar, eu vou tentando ajustar aqui e ali, mas eu também não sou nenhum... Às vezes o negócio tem que ser resolvido por outra. A mão não alcança. Tem que esperar o momento certo para ajustar. A mão tem que ficar pesada, Marco. Hã? Chega a hora que às vezes a mão tem que ficar pesada. Às vezes, muitas vezes, aí o Luciano vai saber o que eu tô falando. Algumas vezes você tem que ter sensibilidade e não fazer nenhuma intervenção na hora, para poder fazer a intervenção depois. Assim, essa situação aí de vestiário aí, não sou eu também que tenho que ficar regrando, não. Os jogadores do Flamengo são experientes, são vencedores, são pais de família, são homens. Então, assim, às vezes, né, se tiver um problema lá intenso, você também tem que saber assistir, né? Tudo tem limite, né? Mas você tem que ter essa sensibilidade de vestiário para que isso aí possa... abrir e fechar e as coisas andarem. Só uma pergunta final da minha parte aqui. Não, deixa eu só fazer uma coisinha. Vai, Pascoalzinho, vai você, depois o Palmeiras é rival do Flamengo hoje. Hoje o Palmeiras é rival. É porque os dois estão aí e o Palmeiras é rival do Flamengo. Hoje é a abertura do Campeonato Brasileiro. E quem é que vai disputar com o Flamengo taco a taco esse campeonato, Braz? Não, eu vou de trás para frente. Quem vai disputar com o Flamengo são as outras 19 equipes que estarão lá no campeonato. Eu não vou aqui falar que o Flamengo vai ter A ou B de adversário. Para mim, os 19 que entrarão em campo contra o Flamengo são adversários. E em função aí, em relação aí ao Palmeiras, eu acho que em função do que o Palmeiras vem ganhando nos últimos anos e o que o Flamengo ganhou nos últimos anos, passa a ser ali um adversário direto. Mas assim, eu não vejo muito isso como assim, em relação a... Eu vejo dessa maneira, eu acho que isso é tudo cíclico, isso é muito momentâneo. Em outras épocas, o nosso adversário, né, era o Atlético Mineiro, ali nos anos 80, e nos anos 90, sei lá, foi o Vasco. Eu acho que isso muda, entendeu? Isso vai mudando. Agora, o Palmeiras ganhou muita coisa nesses últimos anos, o Flamengo também ganhou. Eu acho que isso aí abre para essa pergunta aí, mas eu não vejo nenhum, não tenho nenhum, eu não boto ninguém de maneira direta nessa situação com o Flamengo. Eu acho que todos são adversários. Ô, Braz, você já vai almoçar, eu prometo, viu? É que a gente aqui é acostumado com esse horário doido, esse pessoal é terrível. Sormani tem mais uma pergunta para você, essa é a última.
Tá bom. Ô Braz, já agradecendo a sua presença aqui da minha parte, muito obrigado pela atenção conosco. Eu tenho recebido aqui pelo WhatsApp mensagens de alguns amigos, né, que são torcedores do Flamengo, e não são poucos, né? E eles perguntando o seguinte: escuta, pergunta pro Braz a respeito do jogo de despedida do Adriano, ele e o Gabriel juntos, quem sabe com a Inter de Milão, o amistoso do Maracanã com a volta do público. Eu recebi várias mensagens com esse teor, entendeu? Se vocês pensam nisso, seria ótimo. Voltou o público, Adriano e o Gabriel junto, um jogo de despedida pro Adriano. E Chama o capitão, hein? O capitão disse que quer jogar também de líbero, né? E, com certeza. De Milão, com certeza. Pensam que isso é factível isso? Assim, a ideia é muito legal. O Adriano é uma pessoa excepcional. Agora a gente tem que ajustar sai um pouquinho da minha área, porque eu acho que tem que ter uma área do marketing lá, tem que ver com as pessoas envolvidas, e também em relação ao calendário, né? Em relação ao calendário não só nosso, nosso e de quem vem jogar aí, no caso, a ideia da Inter aí. Mas assim, eu não teria problema nenhum com isso, desde que não afetasse o calendário atual. A gente poderia fazer qualquer tipo de ajustes aí. Eu vejo sempre como uma boa ideia o Flamengo sempre confrontando com times da Europa, porque eu acho que isso aí também leva o nome do Flamengo de uma maneira mais firme para os outros lugares, não só para a América Latina. Marcos Braz, em nome da ESPN, em nome do BB Debate, eu te agradeço imensamente essa hora quase que você passou aqui com a gente. Me despeço te deixando um beijo carinhoso e fica à vontade para deixar o teu recado para a nação também. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, do espaço que vocês me deram, de todos vocês aqui do programa, e falar para a torcida do Flamengo que o trabalho aqui ele é sério, que a gente vai procurar continuar sendo um trabalho vencedor como está sendo até agora. Mais uma vez aí, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa, beijo pro Marcos Braz, boa sequência de trabalho para você, Braz. E a gente aqui vai falar de Libertadores mais um pouquinho, porque tem o seguinte: no dia 1º, já agora, tem o sorteio das oitavas de final e da sequência ali de Libertadores, né? Vai estar tudo no Fox Sports e os potes estão definidos. Acabou a fase de grupos, a gente tem os potes para mostrar. E eu já quero saber de vocês, meninos, a situação que é pote 1 e pote 2, né? O pote 2 só tem um brasileiro, mas se a gente olhar a quantidade de título da Libertadores, talvez, e eu não estou defendendo ninguém, mas talvez o Rogério Ceni tenha razão. A vantagem de estar no pote 1, ela não tem tanta coisa assim. Capitão, vou começar esse debate com você. Dani, existe um equilíbrio muito grande, né? Não sei se em outras Libertadores esses potes ficaram tão equilibrados, porque você tem o time brasileiro, você tem o Boca, tem o River, tem o Olímpia, enfim, tem clubes de peso, tradição dentro da competição, né? Eu acho que a vantagem não é tão grande também, que é você definir o seu último jogo, o segundo jogo dentro da sua casa, mas aí quando não tem torcida, isso diminui ainda mais, né? Esse percentual de favoritismo, de repente. Então eu concordo com o Rogério, sim, pô. Eu acho que não tem muita diferença entre potes. Eu acho que não existem times no pote 2 que devem e podem, com a força que tem, caminhar um pouco mais longe na Libertadores. E são confrontos complicados, né? São jogos importantes, jogos grandes. A primeira fase, né, essa fase de grupos fica para trás. Então alguns times que não têm qualidade, que não oferecem resistência, acabam realmente saindo. E existe um equilíbrio muito grande com relação a esse pote 1 e pote 2, com certeza.